Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. Eu quero voltar a falar com vocês hoje sobre a matemática nas coisas. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar disso aqui, ó. Você já conhece, já ouviu falar tanto no número π. E você já sabe que o número π é uma relação entre o perímetro de uma figura circular e o seu diâmetro. O que eu trouxe hoje aqui? Algumas figuras algumas coisas que você tem na sua casa. Papel higiênico, por exemplo, olha, nós temos aqui no papel higiênico, começando daqui, a marcação que eu fiz, ó, aqui, começando daqui, dando a volta completa, até retornar aqui, ó, esse segmento aqui é o perímetro, certo? Ou comprimento, que eu descrevi aqui, ó, perímetro de uma circunferência. E o diâmetro é essa marcação que eu fiz aqui, ó. Só que ela tem que passar pelo centro, pela origem e finalizar aqui. De um lado ao outro é o diâmetro. Muito bem. Então a gente tem no papel higiênico, numa latinha de milho verde, por exemplo, em figuras, em embalagens de medicação, enfim, em todo objeto circular, nós encontramos esse número π. Ele é uma razão entre, como eu já disse, né, uma razão entre o perímetro e o diâmetro da superfície, do cilindro, tá? Como que surgiu esse número π? Rapidíssimo. Os egípcios, os babilônicos, eles sempre tiveram necessidade de construir coisas, né? Vocês sabem das construções dos egípcios, dos babilônicos, as pirâmides, enfim, o desenvolvimento que eles tiveram. Isso exigiu conhecimento matemático. E eles chegaram a uma aproximação, os egípcios chegaram a uma aproximação de 3 unidades, de 3 e 1/6. É aproximadamente 3,16 mesmo, em decimais para o número π. Os hebreus usavam a relação de 3 unidades. Em Crônicas, no livro de Crônicas, no capítulo 7, eles estavam construindo um mar de fundição, que é o tipo de uma semi-esfera. E lá relata que a volta, o perímetro desse mar de fundição era o triplo da medida do seu diâmetro. E eu quero fazer com vocês um experimento hoje aqui. Nós vamos fazer essa aproximação nessa latinha aqui de ervilha. Para isso, o que eu fiz? Eu tenho um paquímetro, aqui, ó, medindo, e ele está dando a aproximação para mim aqui de 72,9 milímetros. E agora eu vou com uma fita, um pedaço de papel, já veja que tem uma marcação minha aqui, nós vamos medir o comprimento, a volta, certo? Ó, então estou colocando, ajustando bem aqui, estou colocando aqui, olha, quero que você observe que aonde começa aqui a fita é o mesmo ponto onde termina. Puxando esse comprimento aqui, que é esse aqui, né? Ele está dando 231 milímetros. Eu medi com a régua. 231 milímetros. Então, na nossa relação para descobrir o nosso perímetro é esse. Desculpe, o nosso π, né? O nosso π é essa relação de 231 milímetros por 72,9 milímetros, que dá aproximadamente, olha o símbolo do aproximadamente, 3,16. Uma aproximação muito boa, não é? Muito boa. Agora, eu quero expandir um pouquinho essa ideia. Quem desenvolveu mais o conceito do número π foi o matemático Arquimedes. Qual foi a ideia dele? Ele pegou é mais ou menos isso. Ele pegou uma circunferência e ele relacionou um sólido, um polígono a essa circunferência, que nem nesse caso aqui eu fiz um quadrado, olha. Essa diagonal do quadrado, ela equivale ao diâmetro da circunferência. Quando eu coloco aqui, ó, você vê que tá aí. O que ele fez? Ele não tinha como calcular a medida da circunferência, então ele foi e calculou o perímetro do quadrado. E ele chegou a um número bem distante, de 3. Aí o que ele fez? Ele aumentou
o polígono dele, a quantidade de lados do polígono dele para 8. Quando ele colocou para 8, veja, é a ideia que ele teve, tá? Nós estamos aqui imaginando o que o Arquimedes tem imaginado. Quando ele coloca a figura com 8 lados, veja que o diâmetro é o mesmo. Aproximou muito da medida do perímetro da circunferência. Quando ele calculou aqui o perímetro da circunferência do polígono e relacionou com o diâmetro, ele chegou a um número mais interessante ainda. Aí ele fez a divisão com mais lados, aqui ó, com 16. Veja, com 16 o diâmetro é o mesmo e praticamente cobre toda a superfície, eu estou usando o lado errado, toda a superfície do círculo. E se aumentasse mais ainda? Aqui ó, para 32 lados, eu fiz essa figura aqui, 32 lados. Observe ó, praticamente não temos muita distância. E ele conseguiu fazer esse cálculo com uma figura, com um polígono de 96 lados. E ele chegou ao incrível número, incrível gente, ó, ao valor de π de 3,142. Certo? Legal? Curioso? Muito bom. Mas o que é mais importante? Eu volto a falar, eu quero que você se lembre, pense sempre, que o número π é uma constante que está no cálculo de qualquer figura circular. É um valor constante. É infinito, sim, mas é um valor constante. Espero ter ajudado você a entender isso. Um abraço para todo mundo.